Bom dia. Com a graça do nosso Deus, um ótimo dia para nós, com a presença do nosso Deus. Que esse seja um dia abençoado, que a gente continue a receber e a estar aberto a receber esse grande amor de Deus por nós. Ele é real, esse amor de Deus é vivo e esse amor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Irmãos, esse amor de Deus, ele se revela de várias maneiras na palavra de Deus. E uma delas é a que normalmente a gente não gosta muito de falar. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta simples. Quem aqui, de verdade assim, gosta de receber ordens? Levanta o braço. Difícil, né? Quem gosta de receber ordem? Se eu disser assim para você, fique em pé agora. Ninguém ficou, tá vendo? Por quê? Porque normalmente nós somos um pouco retraídos. A gente gosta de fazer o que está na nossa cabeça. A gente gosta de fazer aquilo que está no nosso coração. Ah, eu prefiro ficar assim. E na palavra de Deus, existem coisas muito boas que podem acontecer quando nós seguimos as ordens de Deus. E é isso que a gente precisa entender. E aí você vai dizer assim para mim, o que isso tem a ver com o amor de Deus? Tudo. Porque Deus não daria uma ordem para você se ela fosse ruim para a sua vida. Deus não daria um mandamento para você se ele fosse ruim para a sua vida. E é interessante a gente notar que a gente faz isso. Quem aqui, agora vamos à segunda pergunta. Quem aqui gosta de dar ordens? Opa, ó, já teve gente que levantou o braço. Agora admita, é melhor dar ordens do que receber? É bom, né? É agradável, oh, que maravilha. Os outros vão fazer o que eu quero. Eu estou no comando e eu estou no controle de tudo. Mas será que precisa ser assim? As criancinhas, elas recebem ordens dos pais, não é verdade? Não faça isso, faça aquilo. Pais, por que vocês dão essas ordens para os seus filhos? Porque é o melhor para eles, para que eles façam o certo, para que eles aprendam o certo. Deus faz isso com a gente também. E Deus fez isso com a gente também há muito tempo atrás. Você deve conhecer os 10 mandamentos. Dificilmente a gente estuda eles hoje em dia. Ainda é interessante isso, né? Pouca gente fala sobre os 10 mandamentos hoje em dia. Muita gente lembra que eles existem, conhece, mas a gente esquece que eles são tão importantes e são um guia para a nossa vida. A gente ouve o que Jesus disse sobre os 10 mandamentos. Eu pedi para colocar ali, por favor, Mateus 22. Ele resumiu os 10 mandamentos. Na verdade, ele não é bem um resumo. Ele disse que toda a lei depende desses 2 mandamentos. A gente vai ler o texto. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: toda a lei e os profetas dependem. E aí a gente normalmente ouve isso, guarda isso no nosso coração, e a gente não para às vezes para ver detalhadamente o que são os 10 mandamentos. Mas toda a lei depende disso. E se a lei depende disso, é porque essa lei foi feita com amor para as nossas vidas. E nós precisamos e devemos conhecer melhor, devemos nos lembrar o que são os 10 mandamentos. E eu queria fazer esse desafio para você nesse momento.
Porque Jesus Cristo, tem muita gente que fala assim, os 10 mandamentos é coisa do Velho Testamento, é coisa do passado. Só que Jesus Cristo, abre outro texto para mim, por favor. Mateus 5,17. Jesus disse assim, olha, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim o quê? Cumprir. Se Jesus cumpriu a lei, ela era boa ou ela era ruim? Boa. Ela faz bem ao nosso coração, à nossa vida, e a gente precisa conhecer. Então eu já quero fazer um desafio para você. Quem sabe os 10 mandamentos de cor? Irmão Carlos sabe. Eu aprendi, é legal isso, viu, gente? Eu aprendi pequenininho. Minha mãe me ensinou, a escola bíblica me ensinou, e até hoje eu não esqueci. Eu vou dar uma colinha, os irmãos vão junto comigo. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens, esculturas. Não tomarás. Lembra-te do dia para o honra o teu pai. Para quê? Que o Senhor teu Deus, esse é o único mandamento com promessa nas Escrituras. Não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Irmãos, se nós seguíssemos essa lei na nossa vida, o mundo não teria guerras, o mundo não teria fome, o mundo não teria egoísmo, inveja e nada disso. Mas a gente não consegue. E aí você fala assim para mim, por que Deus deixou leis que a gente não pode cumprir? Não é isso. Deus deixou as leis para que a gente pudesse ter um guia para a nossa vida. Deus deixou a lei para mostrar para a gente que a gente precisa depender dele para viver. Sem ele, nada disso é possível. E a gente vai estudar hoje, e eu digo hoje, no domingo de manhã e à noite, os 10 mandamentos. E eu vou começar hoje pela manhã, a partir do 5º mandamento. E de noite eu vou falar sobre os 4 primeiros. E eu queria que você parasse para refletir se isso faz ou não faz diferença na sua vida. A segunda parte, a parte que a gente vai estudar hoje dos 10 mandamentos, fala do meu relacionamento com quem? Com o meu próximo, com aquele que está ao meu lado. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa-nos nesse momento, Deus. Abençoa-nos com a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Pedimos, Deus, que Teu Espírito nos abençoe, fale aos nossos corações e dirija os nossos corações e os nossos sentimentos ao Senhor, para que a gente possa aprender e praticar melhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Mandamentos que refletem o amor e o cuidado de Deus. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, o que significa honrar? A letra está um pouquinho pequena, né? A gente não conseguiu aumentar muito, mas eu vou ajudar os irmãos. O dicionário diz assim: honrar significa respeitar, amar, cuidar, proteger e obedecer. Filhos, vocês fazem isso? É interessante, irmãos, porque a gente precisa entender que honrar ao pai e à mãe faz parte da nossa vida. E eu quero ir mais longe, porque esse mandamento, ele revela uma preocupação de Deus com uma unidade específica criada por ele desde o início das coisas,
Você sabe que unidade é essa? A família. Deus deixa esse mandamento porque a família é importante. Lá no início de todas as coisas, Deus já se preocupava com a família que Ele tinha criado. Deus começou o mundo criando as coisas. E a obra-prima de Deus foi o homem. Mas foi só o homem? Não, foi o homem e a mulher. E Ele disse aos dois: reproduzam, cresçam, tenham filhos. E esses filhos precisam honrar os seus pais. E a gente precisa lembrar que isso é importante. O meu cuidado e o meu amor a Deus devem se refletir nos meus pais. Meus pais devem receber amor e respeito, mesmo que não achemos que mereçam. Eu vou fazer uma pergunta boba. Quem aqui é filho? Todos nós somos. Então todos nós temos responsabilidade com relação à nossa família. E mais, honrar e dar honra é fazer com que sejam honrados, sejam respeitados, é ajudá-los a serem honrados, é perdoá-los nos erros e amá-los e ajudá-los a crescer. Seu pai errou com você? Perdoe, ame e ajude. É mostrar a eles que precisam. É uma coisa interessante. Seu pai te ama, sua mãe te ama. Eu sei que muitos aqui já não têm mais pais e mães. Mas isso revela, se você lembrar bem, você vai lembrar de alguma coisa que seu pai fazia que demonstrava o amor dele por você, ou que demonstra o amor dele por você. Muitas pessoas sofrem porque os pais os abandonam e a gente precisa agradecer quando a gente tem pais que amam e que cuidam da gente. E mesmo esses pais que nos abandonam, eles são eles são alvos do amor de Deus e devem ser alvos do nosso amor também. Honrar aos pais é honrar a família. E honrar a família é honrar a Deus. Paulo, lá em Efésios 6, dá continuidade a esse entendimento quando ele diz assim: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. O que você tem que fazer com eles? Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Esses mandamentos, eles estão vivos e eles querem preservar a família que Deus criou. E se nós prestarmos atenção nesse mandamento, nós vamos começar a cuidar melhor da nossa família. E isso revela o amor que Deus tem por nós, porque sabe o que acontece hoje, irmãos? As famílias têm sido destruídas e atacadas de forma voraz pelo inimigo de nossas almas. E famílias destruídas têm provocado essa sociedade que a gente vê hoje em dia, que não se importa com os outros, que é egoísta ao extremo. O pai faz tudo o que o filho quer, porque ele recebe tudo o que ele quer e faz tudo o que ele quer. O pai não se envolve com a educação do filho e o filho não está nem aí para o pai. Há relatos e há casos que a gente conhece de filhos que mataram pais e pais que mataram filhos. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. E não é esse o mandamento que Deus deixou para nós. Pais, não façam os seus filhos pecarem, querendo desonrá-los, porque vocês provocaram eles a ira. Vocês trataram tão mal os seus filhos, que eles ficaram com raiva de você.
Pode não ser agora, pode não ser uma vez, mas pode ser que isso vá crescendo dentro do seu filho e chegue ao que aconteceu com aquela menina. Eu lembro bem porque eu era jovem, tinha mais ou menos a mesma idade que ela. Hitchcock, alguma coisa assim. Aquela menina que matou os pais com o namorado para ficar com a herança deles. Que tipo de relacionamento deveria existir naquela casa? A gente não sabe, mas a gente sabe que Deus não quer isso para nós. E por isso Ele deixou aquele primeiro mandamento. E a gente deve cuidar dele. Relacionado à família, eu quero falar com os irmãos sobre o segundo mandamento específico da família, que diz assim: não adulterarás. Versículo 14. Mais uma vez, a gente vê a preocupação de Deus com a preservação da família. É fundamental. Irmãos, existe família se não houver confiança dentro da família? É difícil. E tocar nesse assunto às vezes é muito difícil. E a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre esse assunto, mas a gente tem que ser muito claro. Adulterar é quebrar a confiança que existe dentro da família. Adulterar pode destruir uma família. A fidelidade e o respeito ao meu cônjuge, ao meu parceiro, é essencial. E ao meu próximo e à sua mulher também. Ah, não sei por que esse pastor está falando isso. Nós estamos dentro da igreja. Não sei se você sabe, mas a estatística de divórcios nas igrejas está gigantesca ultimamente. E muitos dos casos têm relação com isso. A gente tem perdido a confiança dentro das famílias porque a gente não é digno de confiança dentro das famílias. E Deus se preocupou com isso lá no início e disse: cuide disso. Não é só a minha família e a minha casa, olha só que interessante isso, que merecem o meu amor e o amor de Deus. A família do próximo também merece esse amor e esse cuidado de Deus. E quando eu adultero, eu não envolvo só a minha família, eu envolvo outra família que pode ser destruída também. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. E isso revela o quanto Deus ama a minha e a sua família. Eu destruirei 2 famílias, provavelmente. 2 vidas, muitas vidas. E a gente falou aqui, engraçado, né? Você sabe a quem um adultério pode afetar, além dos próprios cônjuges? Os filhos. Filhos que perdem a convivência diária com pais e mães por causa de erros que acontecem dentro do casamento. Filhos que não vão receber mais a educação que deveriam. Quantas famílias são assim hoje, irmãos? Porque perderam a convivência e o modelo de pais e mães que deveriam ter nas suas vidas. E isso revela, então, como isto é importante na visão de Deus. Não adulterarás. É interessante porque adulterar tem outro significado no português também. Você sabe o que significa adulterar? É alterar algo que era original. Não é assim que funciona? Adulterar não é simplesmente o que a gente está acostumado a ouvir, mas é interessante pensar nisso. Adulterar é mexer naquilo que tinha uma forma original. E a forma original é a melhor forma, é a forma criada por Deus para a família. Tem corrido uma pesquisa na internet, inclusive, perguntando qual é o melhor modelo de família. Correu ano passado, não deu o resultado que eles queriam, o modelo de família que constitui homem e mulher, como chefe, como formadores da família.
E esse modelo, essa pesquisa foi feita no passado e está de novo correndo, porque não deu o resultado que eles queriam, né? O resultado que deu é que o modelo familiar com homem e mulher ainda deve permanecer. Graças a Deus que esse resultado ainda aconteceu. A Câmara dos Deputados tem lá um link para você votar, inclusive. Adulterar o modelo original da família é algo que não está nos planos de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa lembrar disso. E isso faz parte do nosso dia a dia. Ah, eu não sou alvo disso, não. É sim. A internet está aí tentando te fazer errar com a sua esposa, com seu marido. As pessoas aí fora que não têm a consciência de família estão querendo te fazer errar com sua esposa, com seu marido e com sua família. Tome cuidado. Paulo ensina para a gente que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, boa lembrança, Claudinho, cuide para que não caia. É importante, irmãos. É importante, Deus nos ama tanto que quer preservar a minha e a sua família. Amém? Amém, irmãos? Vamos preservar, vamos cuidar dos nossos filhos. Filhos, vamos amar os nossos pais. Vamos honrar os nossos pais. Deus se agrada disso. E esses mandamentos são para o nosso bem. Esse o Ciro até já comentou, o próximo mandamento que a gente vai comentar agora. É um mandamento que o Ciro comentou durante o culto. Ele diz é uma palavrinha simples e que a gente acha que nunca vai atingir a gente. Não matarás. Essa semana eu vi muita gente discutindo o porquê que a Dilma... Eu acho isso interessante, né? A briga política chega a pontos que às vezes a gente não percebe. Por que a Dilma pediu clemência à Indonésia por aquela vida? Por que ela deveria pedir ou por que ela não deveria pedir? Não matarás. Quem sou eu? Eu sou dono da vida dele? Sou? Aquele brasileiro que foi executado essa semana, errou? Sim ou não? Muito ou pouco? Provavelmente ele atingiu várias famílias com a distribuição de drogas que ele fez. Ele era traficante. E na Indonésia, ser traficante significa um sério risco de, se você for pego, você ser executado. É isso mesmo. Acontece lá. Irmãos, eu vi muito cristão dizendo que estava certo, que tem que matar mesmo. Quem sou eu? Eu não sou Deus, eu não criei a vida para que eu possa tirá-la ou destruí-la. E aí você vai dizer assim, mas eu não matei ninguém. Mas Deus não condena só aquele que mata. Deus condena aquele que coaduna com o erro, que compactua com o erro. E a gente precisa entender que e isso é muito importante, irmãos. Você sabe o fundamento disso na nossa vida? O que representa o não matarás na nossa vida? Quer dizer que a vida humana tem um valor inestimável para o nosso Deus. Fala, irmão Carlos. Pois é. E isso é tão importante, irmãos, a gente precisa entender. Jesus dava valor a todas as vidas. Tanto deu que morreu por quem? Por nós? Pelo mundo, pela humanidade inteira. A vida humana tem um valor inestimável. E a gente pode, irmão, sabia que a gente pode influenciar demais se a gente tiver esse valor na nossa consciência. Se a gente tiver esse valor na nossa consciência, a gente vai entender que Deus ama todas as criaturas que Ele criou. E deseja que cada uma delas seja amada também.
e viva aqui na terra o tempo que elas precisarem viver. Vingança não pertence a mim. E eu fico imaginando as pessoas que muitas vezes perdem seus parentes assassinados por outros. Deve ser difícil. Deve ser difícil de aceitar, mas eu preciso entender que a vida pertence ao Criador da vida. Lá no trabalho a discussão era tremenda. Mata o cara, mata o traficante. Bandido bom é bandido? Quantas vezes eu já ouvi crente falando isso? Não é não, irmãos. Bandido bom é bandido que foi alcançado pelo amor de Deus e mudou de vida. Esse que é o bandido bom de verdade, porque é aquele que não vai ser mais bandido. E esse bandido também é alvo do amor de Deus, assim como você foi, assim como eu sou. E é interessante a gente lembrar da figura de Jesus, o irmão Carlos lembrou isso, quando se reuniram os fariseus, os sacerdotes, para acusar uma mulher de adultério. Jesus senta na areia, a história conta, e começa a rabiscar. Alguns historiadores e alguns estudiosos dizem que Jesus começou a rabiscar na areia os pecados de cada um daqueles fariseus. A gente não tem certeza exatamente do que aconteceu, mas você imagina isso. E aí Jesus diz para eles: vocês não erram? É como se eles dissessem isso: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ah, mas eu não mato. Deus não fala só de matar. Você sabe por quê, irmãos? O salário do pecado. Quem deveria morrer então, irmãos? Quem? Os pecadores. Quem são os pecadores? Quem deve cuidar da nossa vida e julgar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? É o Senhor. Por isso que a vida humana tem valor. Porque Deus se importa, Deus ama todos. E 1 Timóteo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ore por aqueles que precisam. É interessante, né? Jesus diz que Jesus conta a parábola do bom samaritano uma vez, e ele diz assim: quem é o seu próximo? E ele diz assim para você, o fundo da história diz o seguinte: eu preciso tratar bem até aquele que eu não conheço. Eu preciso tratar bem até aquele que fez mal a mim. Jesus diz: que vantagem tem eu amar aqueles que me amam? Não é verdade? Eu preciso amar a humanidade. O valor da vida humana, irmãos, vai fazer com que nós queiramos que os outros se salvem também. Deus deu valor à vida humana. E às vezes nós não estamos dando o valor devido àquela vida que está indo para o inferno, sem Jesus Cristo e sem Deus. Vamos dar valor à vida humana de verdade, vamos falar do amor de Deus. É isso, irmãos. Às vezes a gente não está apontando uma arma para Ele, mas a gente não está falando para Ele que existe vida eterna. E a morte eterna, irmãos, é pior do que a morte física. A morte eterna não tem jeito. E todos nós precisamos de Deus. Então dê valor à vida. Deus revela o seu amor quando Ele diz: não matarás. O próximo mandamento que a gente vai estudar, irmãos, eu poderia ler uns textos sobre justiça de Deus, mas acho que ficou bem claro o que a gente está querendo dizer. Existem vários casos. Cristãos estão sendo mortos no mundo inteiro. Vizinhos nossos, amigos nossos estão sendo assassinados, mortos. A gente está tendo guerras, destruição. Tudo isso revela que o homem não dá valor à vida daquele que está ao seu lado.
E a gente é diferente, irmãos. Nós precisamos ser diferentes e lutar pela vida. Lutar pela vida porque a vida humana vale mais. Irmãos, não furtarás. Quem aqui já roubou uma bala? Uma só não. Quem aqui já... Eu vou ter que me acusar. Quem aqui já subiu no terreno do vizinho e pegou uma manga daquela mangueira que estava do lado? Ó, algo... Só pegar emprestado, né? Você pegar emprestado. Devolve o caroço só, né? Siga aqui. Irmãos, não furtarás. Não tome aquilo que você não precisa. Aí você vai dizer assim, eu precisava. Será? A gente vai crescendo e muitas vezes a gente vai dizendo assim, eu furtar. E é interessante que o verbo aqui não é roubar. O verbo aqui é furtar. Você sabe a diferença entre furtar e roubar? Quem sabe dizer para mim? Roubo é a mão armada, segundo a lei brasileira. E furto é furtivo. É aquele que a gente pega sem o outro saber, às vezes. Às vezes o outro só percebe quando já foi. Irmãos, nós somos passíveis de fazer isso? Somos. Porque não é simplesmente o pegar coisas. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus é Jeová o quê? Você sabe o que significa Jeová Jirê? Hein? Deus proverá, Deus provedor. É aquele que provê todas as coisas para mim. Então, necessariamente, eu preciso de alguma coisa que é do outro. Sim ou não? E vou dizer mais para você. Alguém no mundo precisa de alguma coisa que é do outro? Não. Não precisa. A gente deve ter essa consciência para a gente entender o que é não furtar. É a consciência de que Deus provém a minha vida. Tudo, provê a minha vida tudo aquilo que eu preciso. Você acredita nisso? Sim. Está faltando alguma coisa na sua casa? Será que está? Se estiver faltando de verdade, Deus vai prover. Amém, irmãos? Você crê nisso? Crer que a gente não precisa furtar tem tudo a ver com isso, irmãos. Tem a ver com a garantia e a segurança de que Deus é o nosso Deus provedor. É aquele que cuida de nós. A gente canta, Deus cuida de mim. Ele cuida. Que maravilha, irmãos. Então eu não preciso de nada que é do outro. Não pego o que é do outro. Eu conquisto aquilo que eu preciso. Pela graça de Deus. Sem que o outro precise ficar sem aquilo. É engraçado que a gente vai aplicando isso. E a gente tem que aplicar isso na nossa vida. Eu quero ler uma frase aqui, que eu escrevi aqui, e é muito importante que a gente entenda isso. Meu crescimento não precisa significar a queda ou a perda do outro. Às vezes, e isso acontece muito hoje em dia nas relações de trabalho, você quer aquela vaga que o outro está lá porque o salário dela é melhor. E aí e isso acontece muito, gente. E aí você começa a fazer coisas para que aquela pessoa fique desvalorizada. E aí, de repente, você ganha aquela vaga. Você furtou? Furtou. Você foi furtivo, você foi malicioso. Furtar tem a ver com isso. Quando eu pego um dinheiro, um troco que não é meu, eu estou furtando? Ah, mas o trocador, as empresas de ônibus ganham tanto dinheiro, não tem problema um troco a mais.
E aí tem dois problemas. Porque aquele troco a mais que você levou não vai ser cobrado de ninguém que não seja o trocador. Coitado, que vai ficar sem o dinheiro que ele muitas vezes precisa. E outra, que você talvez, e você tem que pensar nisso e lembrar disso, não precisasse daquele dinheirinho a mais. É engraçado, né? A gente, quando é pra gente, R$2 de troco não vai fazer diferença nenhuma. Mas por que você está pegando? E é interessante a gente notar isso, irmãos. São detalhes importantes. Você quer ver outro exemplo desse na palavra de Deus? Quem lembra da história de Esaú e Jacó? O que aconteceu ali, irmãos? Jacó tramou. Se fosse eu, nem ia precisar muito, né? Mas ele botou a pelezinha nele para parecer com o irmão, que era todo peludo. E foi ao seu pai, que já não tinha a visão muito boa, já não escutava direito, já estava muito idoso. Enganou o pai dele e pegou a herança que era do irmão, a bênção que era do irmão. Irmãos, todos nós somos suscetíveis a furtar alguma coisa se a gente não tomar cuidado. E quando a gente faz isso, a gente pensa, e é interessante esse exemplo de Jacó, porque Deus ia abençoar a vida de Jacó também. Deus não estava cuidando da vida de Jacó? Estava. Da mesma forma que Ele cuidou de Esaú, da mesma forma que Ele cuida de mim e cuida de você. Então, quando Deus diz para mim não furtar, é porque Ele me ama, Ele sabe que eu não preciso daquilo. E quando eu furtar, o que vai acontecer? Alguém vai ficar sem aquilo que precisava. E aí eu não revelo o meu amor ao próximo. Como Jesus resumiu lá no começo. Lembra? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você quer para você, você deve querer para o próximo. Interessante isso, né, irmãos? Se a gente vivesse assim, ia ser muito mais fácil viver. A gente não ia se preocupar, como a gente se preocupa hoje no Rio de Janeiro, em deixar a porta da nossa casa aberta. A gente não ia se preocupar em subir o muro e botar cerca elétrica. A igreja tem alarme aqui dentro. Tem uma cerca elétrica que eu nem sei se está funcionando mais. Lá na frente, eu acho que ainda está. Sim, sim. Por que isso, irmãos? É porque a gente tem medo que alguém venha aqui dentro e furte as coisas que tem aqui dentro. Como já aconteceu, irmãos. A igreja já perdeu guitarra, já perdeu outros equipamentos que ficavam aqui dentro. Tem gente que larga as coisas aqui, eu fico sempre preocupado. As minhas coisas eu sempre levava para casa. Mas isso é porque, se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. A vida humana tem valor, irmãos. E furtar não é necessário, porque Deus é o nosso Jeová Jireh. Amém? Irmãos, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Qual é o nome disso, irmãos? Fala mais alto. Mentira. Falso testemunho, mentira, fofoca, está aumentando. Acusação. Vamos lá. Calúnia, difamação, são termos jurídicos aí já. Mas qual é a ideia, irmãos? E é interessante a gente lembrar e perceber isso. Uma das coisas mais importantes que Deus deu aos homens e não deu aos animais é a possibilidade de comunicação direta, através da voz, através da fala. A gente consegue articular os nossos pensamentos a ponto de a gente conseguir falar. Deus deu essa capacidade para a gente. O que nós fazemos com essa capacidade, irmãos? O que eu quero dizer aqui é que esse mandamento não diz simplesmente que eu não devo mentir ou falar mal do próximo, mas é que eu devo saber e cuidar daquilo que eu falo. Eu preciso lembrar que os 10 mandamentos, eles se aplicam a muito mais do que somente aquilo que a gente às vezes pensa. A gente viu lá
que honrar o pai e a mãe é cuidar da família. A gente viu que não adulterar é cuidar da família. A gente viu que não matar é dar valor, muitas vezes, à vida humana. A gente viu que não furtar é confiar na provisão do nosso Deus para a nossa vida. A gente vê que não dizer falso testemunho muitas vezes é mais do que simplesmente não mentir. É falar coisas boas. Porque palavras, irmão, importam. Frases começaram guerras nesse mundo. Frases acabaram com casamentos. Palavras destruíram vidas. Palavras deseducaram filhos. Palavras enganaram muitas pessoas e levaram muita gente a ter poder mais do que devia. Muita gente diz que político tem fama de mentiroso. Eu costumo pensar que todos os políticos que nós temos no nosso país são reflexo da nossa sociedade. Os políticos que a gente tem lá em cima são reflexo daquilo que a gente vê na nossa sociedade. Muitas vezes é reflexo do que eu faço. A gente reclama que político não faz isso, que político me enganou, que político não cuida disso, que político não faz aquilo, mas a gente também não cuida de ninguém, não se preocupa com ninguém, fala mentira, diz falso testemunho. E isso foi muito comum, eu gosto de pensar, esse negócio de falso testemunho na época de eleição é um negócio complicado, porque é um candidato acusando o outro, que acusa o outro, que faz aquilo, e aí a gente fica olhando, e é como se a gente olha para eles e fala assim, pô, que bando de gente esquisita. Em vez deles falarem das coisas que precisam falar em relação aos seus programas de governo, não. Eles preferem acusar. Você sabe por que eles preferem acusar, irmãos? Porque a palavra faz diferença. Sim, a gente vai chegar lá. Que benção, que bom a gente lembrar disso. Essa língua que a gente tem, que muitas vezes não tem freio nenhum. Tiago chega a comparar que a gente tem por que a gente bota a rédea na boca do cavalo? Para refrear. E é interessante, irmãos, que a gente às vezes precisa de um freio na nossa língua. A gente precisa de uma trava porque a gente fala muita besteira. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vejo nas redes sociais muita gente colocando coisas no Facebook, no Twitter, e a gente vê cristãos e pessoas que se dizem cristãs colocando coisas que não devem, palavrões, falando coisas que não precisam ser faladas. Por que eu estou dizendo a gente vê cristão? Mas na verdade a gente tem que dizer assim, a gente se vê muitas vezes colocando coisas que não devem no Facebook, no Twitter. Aí você vai dizer assim, eu não mexo com o Facebook, com o Twitter, mas existem outras formas também. Essas palavras que a gente diz às vezes, essas frases feitas que a gente diz, pau que nasce torto, morre torto, nunca se direita. Isso é verdade, irmãos? Sim ou não? Pois é. E por que muitas vezes a gente usa esses ditados? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é verdade, irmãos? Não. E a gente vai acreditando nesses ditados, a gente vai repetindo coisas sem pensar e sem falar, e sem raciocinar no que é importante e no que a gente está dizendo. Irmãos, esse mandamento ele diz para a gente cuidar daquilo que a gente fala. Porque tudo que eu falo atinge alguém. Quando ele fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o que eu falo atinge alguém sempre. E se eu falar sozinho no espelho, é capaz de atingir a mim. Irmãos, Deus nos ama. E Deus quer que nós amemos o nosso próximo assim também. Cuidando do que nós falamos. Cuidando daquilo que nós precisamos cuidar. João 8,44.
Jesus estava dizendo isso aos fariseus que estavam discutindo com ele. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Você sabe o que o diabo usou para enganar Eva lá no começo? Palavras. Palavras. Para que servem as nossas palavras, irmãos? Como temos usado? Isso é um desafio bom para nós. Porque se Deus nos ama a ponto de nos dizer que nós não devemos usar mal as nossas palavras, é porque elas podem também abençoar. Abençoar. Palavras podem abençoar e devem ser usadas assim. Palavras devem fazer bem. Palavras devem ser ditas também para elogiar. Palavras devem ser ditas para criticar construtivamente. Palavras devem ser ditas para abençoar. E isso é de extrema importância. Gritaram comigo. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Em Provérbios 15, 1. Que a resposta branda desvia o furor, desvia a ira. Você sabe o que Paulo... Não, vamos para primeiro em Tiago. Tiago 3, 9 a 10. Com a língua... Leiam, por favor, irmãos. Isso não deve ser assim. Não é isso que Deus quer de nós. Vamos ver o que Deus quer de nós? Efésios 5:19. Falando melhor, né, irmãos? Melhor ou não é? Sim. Deus nos ama e quer que nós amemos o próximo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no nosso coração. A palavra deve ser sim, sim, porque ceder disso tem procedência maligna. Tome cuidado com o que você diz. Mas, irmãos, use isso para o bem. Não é só, eu queria terminar esse tópico dizendo uma coisa importante. Fale, use a sua boca e as suas palavras para falar do amor de Deus. Fale àqueles que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Use a sua boca e as suas palavras para abençoar vidas com a palavra de salvação, com a palavra de bênção e com a palavra de vida. Porque é isso que todos nós precisamos. E é isso que Deus quer das nossas palavras. O último, irmãos, não cobiçarás. Não cobiçarás. O que é cobiçar, irmãos? Querer as coisas do outro. Este mandamento, eu vou ler o que eu escrevi aqui. Este mandamento para mim será sempre oposto à nossa gratidão a Deus pelo que temos. E pode ser medido assim. Aí eu quero dizer essa frase, quero ver se os irmãos concordam comigo. Normalmente, nossa cobiça começa onde termina a nossa gratidão.
Você sabe o que acontece, irmãos? A gente já falou um pouco disso num outro mandamento, mas eu queria especificar agora, porque a gente falou do Deus provedor, não falou? Mas a gente sabe que Deus provê. E aí vem a nossa parte nessa história. Nós somos gratos por aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós somos gratos por aquilo que nós recebemos de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que a nossa gratidão acabar, a gente vai começar a querer o que não precisa ter. A partir do momento em que nossa gratidão for esquecida e colocada de lado, a gente vai começar a olhar para aquilo que não precisa ser olhado. E a gente vai começar a querer algo que é do outro. O texto lá de Êxodo 20, 17, diz que a gente não pode cobiçar nada que é do outro, nem a mulher, nem a casa, nem a propriedade, nada disso, nada que é do outro. E cobiçar, irmãos, e eu quero ir mais longe, porque a gente falou aqui de não furtar, não foi? Só que cobiçar é legal, porque cobiçar é diferente de furtar, sabia? Qual é a diferença entre cobiçar e furtar? Furtar pode ser consequência do cobiçar. Mas então, o que Deus está querendo provar e está querendo dizer para a gente aqui, irmãos? A nossa mente também pode nos fazer pecar. A nossa cobiça já é pecado. Você lembra que Jesus falou sobre o adultério? Se você olhar com desejo, você já adulterou. A cobiça tem a ver com isso. Tem a ver com isso porque, e mais ainda, irmãos, começa a demonstrar que a gente não está satisfeito com o que Deus nos deu. Isso é diferente um pouquinho da história do furtar. Porque aqui é gratidão. Revela o que a minha alegria com aquilo que eu recebi. Eu não preciso nem pensar. Fala, irmão. Cobiçar é o início do furtar. É verdade. É o que a gente estava pensando aqui e é o que a gente está falando. Irmãos, desejar coisas é normal. A gente pode querer mais. Quem aqui não quer mais? Às vezes a gente quer. Tem gente que tem um Fusca e quer um Celta. Tem gente que tem um Celta e quer um Fox. Estou chutando carros aqui. Tem gente que tem um Fox e quer um Cruze. Tem gente que tem um Cruze e quer um... Pajero, olha, tá aumentando o nível. Tem gente que tem um Pajero e quer um Corolla. Um jatinho. Tem gente que tem uma... Tem gente que tem um apartamento, que é uma casa. Tem gente que quer uma casa e quer um condomínio. Tem gente que tem um condomínio que é uma ilha. E aí vai crescendo. A gente às vezes nunca está satisfeito com o que a gente tem. E a nossa gratidão a Deus vai nos impedir de cobiçar, irmãos. Amém? A nossa gratidão a Deus vai dizer para a gente que Deus... não é só assim, Deus, a gente sabe que Deus é Jeová Jireh, mas a nossa gratidão a Deus vai nos permitir dizer isso com alegria. Vai nos permitir dizer isso dizendo assim, eu sou grato. Tem um cântico que diz, né? Eu sou grato por tudo que tenho, família, amigos, muitos irmãos, muitas coisas que a gente não dá valor. A gente cobiça muitas vezes porque a gente não consegue ver tudo que a gente possui ao nosso redor. A gente dá valor a coisas e a gente esquece que o maior valor é o da vida humana. É o valor da família que a gente citou lá atrás. Eu tenho uma família que me ama, graças a Deus por isso. Isso me completa mais do que uma casa lá um apartamento lá em Copacabana, em frente à praia. Seria legal ter, né? Mas
A gente sabe que é legal. Mas a gente tem que entender que o que a gente tem, o que a gente precisa, Deus nos dá. E mais do que isso, a gente precisa ser grato. Vocês lembram da história dos 10 leprosos? Ela é muito interessante. Porque vão 10 leprosos até Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: olha, vai todo mundo de volta lá, porque vocês vão ser curados. Mostra lá, porque o costume da lei era que eles tinham que se mostrar ao sacerdote para mostrar que eles estavam limpos. E aí eles vão, recebem tudo que eles queriam naquele momento de Jesus Cristo. E um deles demonstra gratidão e volta para agradecer. Os outros esquecem do Deus provedor. Irmãos, não cobiçar é ser grato a Deus, porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sede gratos por todas as coisas, ou a gente conhece mais, em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A cobiça pela cobiça causa maldade no coração, desejo pelo que não nos pertence, que pertence ao outro. Você sabe aquela história do jardim do outro é mais verdinho do que o meu? Quero te dizer que não é não. Necessariamente não precisa ser. Os meus olhos vão me dizer o que é bonito para mim. O meu coração vai me dizer se eu estou completo com o que eu tenho. Se eu estou completo com aquilo que eu preciso. Se eu estou completo com aquilo que eu tenho e se eu vou me completar com aquilo que eu preciso. Deus me deixou os 10 mandamentos para eu começar a reconhecer e amar o meu próximo com atitudes e não só com palavras. Quando ele diz não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra ao teu pai e à tua mãe. Ele diz para você colocar em prática aquilo que ele ensina na sua palavra, os princípios que são de preservação da família, preservação da vida humana e amor à vida humana, a ponto de não querer que eles se deem mal, mas que eles sejam abençoados. E amor ao próximo a ponto de desejar para ele o que eu desejo para mim. A lei, disso depende toda a lei e todos os profetas. Então, os 10 mandamentos nos ajudam a praticar isso. Hoje de manhã nós falamos sobre a influência desses 10 mandamentos no meu relacionamento com o próximo. Esses mandamentos são mandamentos de amor, irmãos. São mandamentos de um Deus de amor. Ordens, lembra que a gente falou no começo? Ordens que valem a pena ser seguidas. Elas fazem bem para a nossa vida. Elas fazem bem para cada um de nós. São mandamentos de um Deus que nos ama, que ama o mundo e não só a mim. Que ama o mundo e não só a mim. Vamos repetir isso? Que ama o mundo e não só a mim. Que amou o mundo e que quer que suas criaturas e seus filhos se amem também. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos ama incondicionalmente e quer que nós sejamos felizes no nosso relacionamento com o próximo. De noite nós vamos estudar o nosso relacionamento com Deus, nesses 10 mandamentos. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga aplicar essa palavra nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome. Te exaltamos e Te adoramos porque reconhecemos quem Tu és na nossa vida. Reconhecemos a Tua presença aqui nesse lugar e reconhecemos a Tua presença na nossa vida diária. E queremos Te pedir, Deus,
que tu nos ajudes a caminhar seguindo as tuas ordens. As tuas ordens e os teus mandamentos nos fazem bem. O Senhor mesmo disse, Deus, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus, queremos te amar cada dia mais, seguindo a tua palavra, as tuas ordens e os teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai, a abençoar vidas falando, a abençoar vidas preservando as vidas e mostrando a elas o caminho da salvação. Ajuda-nos, queremos seguir os teus passos, queremos seguir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor.